Um é chamado cliente, né? Vou colocar aqui. Aqui, autocliente. Auto. O outro você chamou de livro, né? Foi. Como é que era o nome do outro que você falou que se relacionava com livro? O outro era gênero. Gênero. E poderia ser gênero, seção, essas coisas. Sim. Bom, aqui é o seguinte, ó. Gêneros se relacionam com livros da seguinte maneira: um gênero possui muitos livros. O trabalho de isolamento você geralmente pensa da seguinte maneira, tá? Qual existe em qual relacionado aonde há uma maior quantidade. Então, por exemplo, um gênero literário, como por exemplo informática, possui muitos livros que são do gênero de informática. Gênero de direito, tem muitos livros de direito e por aí vai. Então quer dizer que nessa situação, a tabela gêneros ela passa a ser uma tabela primária, entendeu? Ela é a principal. E livros é uma tabela secundária. Ela não é, embora você possa ter o livro, né, digamos assim, de forma independente, quando você vai armazenar essa informação no banco de dados, você primeiro, tecnicamente, teria que ter o gênero para poder você guardar o livro. Embora você possa escrever até o livro e depois relacionar o gênero. De qualquer forma, tem que haver o gênero para poder você ter o relacionamento de um para muitos. Aqui é um e aqui é muitos. Tá certo? Então, É. a chave estrangeira, neste caso, ela tem que ficar em livros. Por quê? Quando você vai cadastrar o livro, você já define aqui qual é o gênero ao qual esse livro pertence, entendeu? Então, tecnicamente, quando você está fazendo lá um cadastro no sistema, como é que você segue a ordem? Você vai lá, cadastra o gênero, né? Faz o gênero. Depois que você cadastrou o gênero, você vai e cadastra o livro, entendeu? Sim. Não, peraí. Esse aqui é o contrário. Pronto, tá vendo? Aqui, ó. O relacionamento um para muitos. Então eu tenho em livros a capacidade de colocar aqui, na hora de cadastrar o livro, o gênero ao qual ele pertence. Tá. Continua a sua dúvida. Não, aí essa parte eu fiz lá baseado no outro, lá dava pra ir. Agora a minha dúvida era o relacionamento de clientes com gênero e livros. Tá. Então, o cliente, quando ele vai comprar, ele compra um gênero ou compra um livro? Quando ele vai emprestar, ele empresta um gênero ou ele empresta um livro? Um livro. Um livro, exato. Então, quer dizer que você vai relacionar cliente a livros, tá? Só que se você parar para pensar, eu não posso colocar aqui uma chave aqui e uma chave aqui. Por quê? Porque eu estaria interferindo tanto em clientes como em livros. Por exemplo, vamos dizer que eu colocasse em cliente uma chave de livros. Quando eu estivesse cadastrando o cliente, eu obrigatoriamente teria que cadastrar um livro. Isso não tem lógica, porque um cliente pode ter muitos livros. Entendeu? Mas vamos dizer que fosse então ao contrário, em livros. Quando eu estou cadastrando os livros, eu colocaria um ID do cliente. Isso também não teria lógica, porque o mesmo livro pode ser emprestado para muitos clientes. Então quer dizer que nessa brincadeira eu tenho que ter uma tabela intermediária, que é o que você também escreveu certinho lá, que seria o empréstimos, né? É. Ou que é uma biblioteca, né, que você fez lá, que são os empréstimos.
Deixa eu só tirar essa porra aqui. Não, posso colocar aqui a data. Empréstimo. Olha aqui, ó. Então, o que seria um empréstimo? Um empréstimo é onde eu faço o relacionamento, que a gente chama de muitos para muitos, entre o cliente e o livro, porque um livro pode ser emprestado para muitos clientes, assim como um cliente pode emprestar muitos livros, entendeu? Então essa tabela intermediária é o que a gente chama de relacionamentos muitos para muitos, porque ela recebe muitos clientes e recebe muitos livros, entendeu? Entendi. Para Mas fazer assim, isso, você usa um... Pode falar. assim, na minha loja, eu tava pondo o livro, como ele tem um ID único, aí poderia ser do mesmo tipo de livro, mas o ID mudaria, entendeu? Aí, assim, um cliente fosse pegar um livro do mesmo, mas não seria o mesmo livro porque o ID estava diferente. Não. Quando você cadastra um livro, esse livro já tem um ID fixo, Sim, entendeu? assim, mas aí ele não vai incrementando. Não, não. O empréstimo, a ideia do empréstimo, ele funciona da seguinte maneira: cliente A emprestou o livro A. Cliente A emprestou o livro A. Você define aqui A e A, entendeu? Quer dizer que um cliente B pode emprestar também um livro do tipo A. Então você coloca aqui BA. Por quê? Porque eu posso ter muitos livros idênticos. Assim como eu posso ter aqui muitos clientes que podem vir a pegar muitos livros idênticos, entendeu? O empréstimo aqui, ele recebe essas informações referentes a qual cliente emprestou o quê. Aí você coloca aqui, por exemplo, só a data para saber que cliente A emprestou o livro A, cliente B emprestou o livro A, por exemplo, entendeu? Então ele pode se repetir aqui muitas vezes, tanto o mesmo cliente, como também o mesmo livro. Cliente A empresta o livro A, cliente B empresta o livro A, cliente C empresta o livro A, cliente D empresta o livro B, e por aí vai, entendeu? Então você pode colocar aqui o quanto você quiser, tanto de clientes como também de livros. O ID que pertence ao livro, por exemplo, coloquei um livro lá, um livro meu, desenvolvendo aplicações web com Java, tá? Por exemplo, tá? Esse livro tem o ID número 1. Eu tenho o cliente aqui, Jair. Então, quando eu for emprestar, então o Jair é o cliente número 1. Então, o cliente número 1, preencher aqui, pegou emprestado o livro número 1. Só que minha biblioteca possui muitos livros, número 1. Muitos livros iguais. Então, o outro cliente aqui, por exemplo, o André, que é o cliente número 2, eu venho aqui, também emprestou o livro número 1. E eu coloco o número 1 aqui. Então, ao fazer isso, eu estou dizendo que tanto o cliente 1, Jair, como o cliente 2, André, emprestaram o livro número 1. Entendeu? Porque aqui o que muda é no empréstimo. Aqui que vai auto-incrementando, modificando automaticamente. Então eu tenho empréstimo 1, que é para o Jair, empréstimo 2, que é para o André, empréstimo 3 e por aí vai, entendeu? Então aqui os empréstimos vão sendo modificados à medida que você for cadastrando de acordo com o que a pessoa vai pegando, né? Não estou entrando em pauta questões de quantos livros tem em estoque, nada, porque aí exigiria outros relacionamentos para que eu definisse qual é a quantidade de livros que eu possuo. Livros permaneceria existindo aqui, entendeu? Mas eu teria que ter uma outra tabela aqui relacionada a livros para definir a quantidade de livros que eu possuo lá na minha biblioteca. Então, quando eu fosse realizar um empréstimo, haveria antes uma consulta Isso. nessa base aqui de estoque, né, para saber se o livro estava disponível para que a pessoa pudesse fazer um empréstimo. Só que ainda assim não haveria necessidade de eu relacionar esse estoque com empréstimos, tá?
O estoque apenas teria aqui uma capacidade onde na sua programação você iria incrementar ou decrementar. Ah, a pessoa devolveu? Incrementa. Não devolveu, ela acabou de emprestar, então subtrai, entendeu? Então você faria um incremento e decremento na parte de estoque, mas aí seria o estoque relacionado a livros e não teria relação com nenhuma dessas duas aqui. Aqui é o que a gente chama de objetos burros, entendeu? O empréstimo só tem uma coisa que ele faz, saber qual cliente emprestou o quê. Tá ok? Ele só quer saber isso. Agora, o estoque já é relacionado a uma forma de você controlar o que houve com os livros que você tinha. Então, eu tenho disponível 5 livros, né? A pessoa emprestou, eu vou lá, subtraio um, por exemplo, para que eu possa dizer que eu tenho 4 livros. Então, no meu sistema, eu teria que consultar isso. Entendeu? Vou até criar uma tabelinha aqui só para mostrar essa situação. Estoque. Entendeu? Eu tenho um ID aqui, sempre teria um ID, só por ter, né? Quantidade. Tá certo? Então tem aqui, ó, estoque e quantidade. Então, nesse caso, livros estaria atrelado ao estoque aqui, entendeu? Você atrela ao estoque. Então, o estoque ele teria um relacionamento com o livro de 1 para 1. Por que de 1 para 1? Porque o livro em si, entendeu? É um só. Então você quando vai cadastrar um livro de um determinado gênero, né? Por exemplo, o meu dominando NetBeans, um exemplo. Tá? Só tem um livro dominando o NetBeans, não tem 2, 3, pelo menos do autor Edson Gonçalves. Então, você coloca aqui o livro, né, o código do livro, por exemplo, o livro número 1, você coloca o código do livro e a quantidade que você tem disponível dentro da sua biblioteca, que seriam, por exemplo, 5 livros. Então você coloca aqui, o livro número 1 possui 5. Isso daqui é o controle relacionado interno para o seu sistema. Então, o seu sistema ele teria que fazer uma seleção primeiro de quantos tem em estoque, para verificar se a quantidade é maior do que zero, para então realizar um empréstimo para o cliente que fez a solicitação. Não que esse relacionamento esteja aparecendo aqui nessa área, entendeu? Essa parte aqui é de controle do seu sistema. Seu programa vai fazer essa análise e não o banco de dados. O banco de dados, como eu falei, é a parte burra, ela só recebe as informações para poder fazer o que a gente chama de persistência, né? Ele vai persistir a informação lá dentro. Entendeu? Sim. Pode perguntar, gente. Se você não entender qualquer coisa, eu tento explicar de outra maneira, não tem problema. Não, essa parte do, tipo, a quantidade de livros eu já tinha imaginado, assim, e Há quem também faça da seguinte maneira, gente. Se você não quiser ter esse trabalho, você pode também. Vou deixar aqui. Você pode colocar essa quantidade aqui também, se você quiser. Tá? Você coloca. Você vai cadastrar o livro, né? Coloca a quantidade aqui. Aí você constantemente estaria trabalhando no livro. A vantagem de estar numa tabela externa, por exemplo, é que você pode criar também uma linha nova, onde você pode colocar, por exemplo, data da última atualização, entendeu? Última atualização. Aí você pode colocar aqui algumas outras informações. Isso é mais para desempenho do que realmente necessidade. Como eu falei, você pode colocar tudo numa tabela só. O relacionamento 1 para 1 já indica que você está querendo separar os objetos porque você quer fazer dessa forma, mas que todas as informações que existem aqui podem estar nessa tabela, evitando de você ter que recriar uma nova tabela, entendeu? Você não precisa dela se você quiser. Você pode simplesmente não ter essa tabela, ela não existir, entendeu? Ela não existir, e você colocar essa informação aqui, ó.
e aí você teria aqui a quantidade em estoque que você deseja incrementar e decrementar, ou seja, quando a pessoa fosse fazer um empréstimo, seu sistema lê a quantidade antes de fazer o empréstimo efetivamente. Pode continuar então com a sua dúvida, se você entender essa parte. Deixa eu ver outra dúvida. No caso, assim, lá no eu tava criando, eu vou ter de criar esse empréstimo, não é isso? Sim. Você está fazendo no Node? É. Sim. Você teria que no Sequalize, você teria que criar esse empréstimos aqui, teria que ter um model dele, assim como cliente, livros e gêneros. Eu Aqui eu vou não, colocar no plural. eu nem criei ainda o cliente, tá lá para o código para criar, e eu tava na dúvida sobre se iria precisar do. Ele tem nome, acho que é telefone e endereço, acho que alguma coisa assim. Se Aí, você está querendo fazer uma coisa para ser rápida, apenas para você treinar, você não precisa colocar muitos campos que nem eu fiz aqui. Apenas o suficiente para você conseguir discernir. sim, para Entendeu? entender. Exatamente, só para entender. Não precisa colocar nome, endereço, telefone. Não, coloca só nome. Pronto. É o cliente, nome, pronto. Já era. Entendeu? Tem o ID sempre e o nome. O ID que muda sempre é o nome. Tá? O empréstimo, mesma coisa, só os campos mínimos, livros e gêneros. Aí, deixa eu ver outra. Sim, aí a outra dúvida mesmo era essa do quando fosse criar o cliente, se iria precisar ter o livre ID, por exemplo, lá. Aí não Não. vai precisar, tem que ser na tabela empréstimos, no caso. Isso. Quando você Era for essa a fazer o dúvida, se eu tenho empréstimo. de pôr as duas lá, na Exatamente. cliente. Exatamente. Tanto o cliente como o livro deve existir para você conseguir fazer um empréstimo. É que nem na vida Para real, fazer né? a ligação. Você não vai conseguir na vida real ir numa biblioteca que não tem um livro que você quer fazer um empréstimo. Ah, mas eu quero emprestar esse livro. Esse livro não tem, meu amigo. Você não vai conseguir. É a mesma coisa aqui. Então, primeiro tem que cadastrar o livro para depois cadastrar o cliente e depois ter o empréstimo, né? Ou vice-versa, você cadastra o cliente, depois o livro, para depois você conseguir fazer um empréstimo. Seja como for, tem que existir o livro e o cliente para criar um empréstimo. O gênero aqui é meramente para também fazer uma pesquisa, que nem eu falei. Você quer fazer uma pesquisa lá onde você vai filtrar todos de um determinado gênero relacionados a livros. Mas isso não interfere também no empréstimo. Então, é Sim, aí só mesmo. no gênero eu fiz a mais ou menos parecido com o outro lá, mas Sim. o meu pensamento era esse. Tem a tabela gêneros, aí eu ia criar, vamos dizer, gêneros romance, uma tabela de romance dentro de gêneros, não é isso? Romance, Isso, ação, essas isso, coisas. isso. Você coloca aqui no nome romance, Sim, ação, tudo mais. Sim, eu vi a sua imagem aqui que você fez com caneta, você fez certinho. Por isso que eu falei, você não fez errado. Você fez lá a tabela de empréstimo, você fez lá a tabela de cliente, você colocou ali de livros, colocou ali a seção que seria os gêneros, né? Pelo que eu entendi. Você fez sim, certo. e em cima era mais ou menos o teste mesmo dela completa que iria Sim, precisar. sim. Você fez o fluxo certo. Quer dizer que você está usando o raciocínio da forma correta. Tá? Eu falei, você estava correto. Pronto, então era essa a dúvida. A única coisa que faltava era isso, de fazer a ligação de se precisaria ser para gênero e para livros ao mesmo tempo do cliente. Eu estava pensando, o cliente vai escolher um gênero e depois pegar um livro, entendeu? Era esse o pensamento. No seu sistema você faz assim mesmo. O cara vai selecionar o gênero, aí do gênero ele vai filtrar os livros que é do gênero que ele está procurando. Aí ele encontra o livro e aí faz o que a gente chama de empréstimo. Hum. É o melhor sistema para você fazer é trabalhar nesse meio, assim, ter 4 tabelinhas, relacionamento um para muitos, muitos para muitos, um para geralmente que não eu falei, você pode colocar tudo numa tabela só, tudo, não faz a menor diferença.
Mas esses são os relacionamentos básicos. Você conseguindo sempre criar um aplicativo e sabendo relacionar eles, você faz qualquer aplicativo no planeta, não importa. O cara vai te dando a ideia, você vai decidindo se você coloca numa tabela, coloca em duas, se você separa, se você deixa unida, né, uma só, entendeu? Qualquer sistema é assim, a base é você saber esse relacionamento. Aí você faz qualquer sistema, não importa qual seja. Pronto. Tenta fazer, aí se você for tendo dúvidas, né, aí você vai me perguntando, eu vou te respondendo. Beleza. Tá E bom? também eu tô vendo na parte lá, eu tô vendo um de Java, é Node na verdade. Uhum. Eu tô, como falta só esse mês, aí eu vou ter de apresentar alguma coisa, né? Aí eu Sei. tô vendo se eu faço a parte web também já. Então, a parte web é isso que eu queria te passar, entendeu? Se você quiser, deixa eu ver aqui, peraí. É que eu preciso ver. Eu tô mais interessado, para ser sincero, que você se aperfeiçoe nessa parte de API do que na parte web, que Sim. sinceramente é um pouco complicada, porque envolve um pouco de design para trabalhar com API. Você vai ter que aprender ou React ou Angular. Entendeu? O Angular é um pouco mais difícil. Se você tivesse estudado comigo Java, eu ia falar, olha, vamos de Angular que você vai se sentir em casa. Agora, como você não aprendeu Java comigo, eu diria que o ideal é para mim te ensinar, por isso que eu até coloquei lá na ficha do seu estágio, o React.js. Deixa eu pegar aqui se eu vejo. O React.js, ele não é difícil. O problema dele é que exige, pelo menos um pouco, né, de conhecimentos de JavaScript e HTML juntos. Ele faz uma mistura de ambos. O que eu posso fazer, se quiser eu faço hoje até, um tutorial baseado naquilo que você já aprendeu comigo, ou baseado nisso daqui, mas eu teria que ver a sua API pronta, né? Mas eu acho que é melhor eu fazer naquele que eu andei te ensinando, você vê, pega a manha e você preenche isso aqui. Mas nesse momento, nessa semana, tenta fazer essa parte aqui em API. Fazer ela funcionar, as partes, né? Cliente, empréstimo, fazer isso aqui funcionar. Fazer isso aqui funcionar, na semana que vem eu te ensino React. Entendeu? Pronto. Porque aí foca só em fazer isso aqui funcionar. Porque você vai ter, talvez, dúvidas na hora de relacionar, na hora de fazer lá carry. Aí eu vou te ajudando no Sequalize e tudo. Aí fez isso, beleza, velho. Agora vamos fazer a parte de React. Porque aí vai ser assim. Num dia só eu te mostro como é que faz o crudezinho. Você tenta ir criando as interfaces, tanto de cliente como de empréstimo, entendeu? Para ficar igual dos meninos lá que estão fazendo o sistema em Java que você já viu, né? Eles vão montando aos poucos a interface do usuário, aí você vai deixando a interface mais ou menos. Aí depois que você pegar a manha de uma interface bem feinha, aí eu te mostro onde você pode pegar template para deixar ela bonitinha. Aí você faz igual os meninos fizeram, pegaram lá um template lá e deixa a interface bonitinha. Aí quando você mostrar para alguém, o cara vai falar, porra, tá muito bonito. Mas é porque eles usaram template, não é que eles desenharam aquilo lá. Mas é o que todo mundo vê é a aparência, né? É. E o Web 2 eu vou ver é Angular também. Então. Angular, sei lá. O Angular, que eu falei, quem aprende Java, ele é mais natural, por causa do TypeScript. A linguagem TypeScript, que depois gera JavaScript, ela tem tipo e tudo, então ela é mais natural para um programador Java. A maioria dos programadores que são JavaScript, eles não gostam do Angular, porque o Angular ele é complexo. O programador JavaScript geralmente sente dificuldade em dar tipos, né? A trabalhar com não só com tipagem, como a orientação a objetos mais complexa. A orientação a objetos do JavaScript é muito simplória, muito fácil até de entender. Então o usuário se sente mais confortável, né, digamos assim, a É. trabalhar com Angular, com
aliás, com o React. Por isso que o React ele é mais usado. Você já deve ter percebido aí que o pessoal usa pra caramba o React perto do Angular por causa disso. Isso porque os desenvolvedores, como eu falei, são desenvolvedores que aprenderam JavaScript e trabalham com JavaScript. Então, o que a gente faz? Você foca nisso aqui essa semana, né? Porque aí pelo menos você fica numa coisa só. Se eu começar a te apresentar muita coisa, é que nem eu faço com os meninos lá. Eu começo a acelerar um pouco, eles começam a falar, porra, Edson, tá complicado, é muita informação, eu tô me perdendo, entendeu? E aí eu dou uma pisada no freio. Então, para não atropelar, vai fazendo a API, faz ela funcionar direitinho lá no Insomnia, né? E vê se está trazendo os resultados como você quer e tudo, né? Na hora de cadastrar também é possível você fazer um cadastro de gênero e de livro ao mesmo tempo, se você quiser, entendeu? Aí você vai tirando dúvida, eu vou te apresentando as soluções para você só focar nisso. Aí depois eu te mostro. Aí a semana que vem a gente só faz React. Aí em 2, 3 dias você já está conseguindo fazer interface. Aí na terceira semana, aí eu vejo com você template para você trabalhar em cima de interface mais bonitinha. Aí eu peço um auxílio para o André, que é expert nisso, para você deixar bonitinha para você colocar no lar. Aí a gente coloca no ar, entendeu? Coloca no Não, ar para você lá. Não sei nem se você tem domínio. Você tem domínio? Não, né? Você tem domínio? www. não. Você Não, né? fala do. Registro. Registro de domínio. Não, eu não sei se é a mesma coisa, mas você me passou do MyAdmin lá. Não, não. Registro de domínio é isso aqui, ó. Por exemplo, vou mandar aqui no seu WhatsApp. Seu nome é Jair Duda. Como é que é? Seu É, nome? Jair Duda. Ó, Jair Jair José. Duda, por exemplo, eu posso registrar para você jairduda.com.br, entendeu? Aí você tem um domínio seu, que é quando uma pessoa digitar o seu domínio, ela visualizaria o seu trabalho, por exemplo, entendeu? É um exemplo, entendeu? Para apresentar online para as pessoas, né? Ah, acessa aí meu trabalho. Aí qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo consegue acessar, entendeu? Que se você quiser, depois a gente faz o registro, eu te ensino a fazer um registro. Né? Pode ficar tranquilo que eu peço para a empresa pagar, a empresa paga lá a anuidade do registro para você. Aí, mas é seu, você tem que cadastrar porque vai ficar no seu CPF, tudo é seu, entendeu? Independente se você vai trabalhar comigo daqui 2, 3 anos ou não, é seu. Aí você consegue dar para as pessoas um acesso amigável, né? Que nem eu, tenho edsongonçalves.com.br, entendeu? E por aí vai. Uhum. Tá bom? Então, valeu. Falou. Precisando é E só chamar, gente. pronto, vou continuar, tentar Vai, ó. terminar de criar pelo menos os objetos falar igual em Java. É, mas é objeto mesmo. Quando você está fazendo aí no JavaScript, são objetos. Não é igual no Java, mas a ideia é a mesma. É, Beleza, gente. Então, qualquer coisa, se você precisar que eu transmita alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu vou, transmito de novo, qualquer horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, pode ser até no meio do jogo. Você está jogando, teve uma ideia maluca e fala assim: ó, vamos parar só para ver isso aqui, eu paro. pronto. Eu nem tô jogando, eu joguei ontem, fiz 2 raids só e é sempre. Eu ia fazer com vocês, porque quando eu tava lá no grupo de gringo, né, a última raid que eu fiz, eu peguei a arma, né? Mas aí eu briguei com o gringo, que o gringo queria me obrigar a dar pra um cara do clã. E eu tinha prometido pra um outro cara. E eu falei pro cara, eu prometi pro outro. Ah, mas é que você é do clã. Aí eu falei pra ele que não concordava, que eu já tinha prometido antecipado. Aí o cara me expulsou do clã. Aí eu falei, não, eu vou com eles, qualquer coisa que eu pegar é seu, né? A arma, né? Porque eu só ia também pra isso, porque eu não tô nem jogando também. É Ai, que tá não, eu chato o também jogo. não, porque vai sair a atualização, aí diz que vai melhorar e não adianta nem farmar. Não Se adianta vai nem perder melhorar, não tempo. adianta. E você pega tudo, não serve de nada. É, então.
Disseram que vai sair depois outra